Bora lá, rapaziada, sem muita enrolação. Segundo lançou o episódio final da nova temporada de Rick and Morty, essa série que parece que não acaba nunca, que a gente sempre reclama que não é mais a mesma, mas no fundo a gente ainda gosta e sempre tá lá assistindo os novos episódios. Vamos falar do final dessa temporada. Essa temporada, o Campo dos Sonhos, ou Field of Dreams, se você gosta de falar na versão original, um episódio que volta a explorar o tema do multiverso e das dimensões alternativas, que era algo que já não era muito explorado fazia um bom tempo na série. Acho que desde aquele episódio do The Good, The Mortal and the Ugly, a gente não tinha um episódio de multiverso. Se tu quiser ainda um episódio com tema central de multiverso, você tem que voltar lá no Solar Rix ainda, episódio que a gente viu o que aconteceu com a família Smith da dimensão dos Cronenbergs, do Morty original, essas paradas. É sempre legal a gente ver multiverso nessa série, né? Aliás, eu sempre achei que o Rick and Morty sempre tratou muito bem essa questão de multiverso, muito melhor que, por exemplo, o que a Marvel faz hoje no MCU, né? Aproveitando agora o hype do Avengers Doomsday pra dar uma cutucada, porque eu sempre achei muito legal a questão do quão nihilista é esse universo. Usando esse próprio episódio como exemplo, a gente descobre que quando uma família de Smiths morre no multiverso, os Ricks e Mortys de várias dimensões vão lá na casa deles e fazem o feirão de herança, que tipo, entra na casa daqueles que morreram e vai pegando o que quiser, arma de portal, tudo que o Rick tem, vai pegando tudo na casa dos que já morreram, né? E é muito interessante como é todo mundo muito indiferente com esse universo, né? Uma família que tinha anos de vida, toda uma história morre e tipo, vamos pegar o que eles tinham, fazer o quê, né? Eu acho isso muito legal, um dos melhores jeitos de se abordar o multiverso, né? Essa questão de universo ser tão grande que as coisas começam a ser meio insignificantes, sabe? A gente vê isso no próprio personagem do Rick, que depois ele conseguir acesso ao multiverso, ao infinito, ele se torna essa pessoa sem propósito, já que nada tem consequências, as pessoas são infinitas. O infinito faz a pessoa meio que enlouquecer, né? E isso é um conceito muito legal que não é exclusivo de Rick and Morty, não é incomum você ouvir histórias de físicos, matemáticos que ficaram loucos pesquisando sobre temas do universo. Um jeito de você não ficar louco, no caso, seria ver os vídeos do Cartunista, que faz vídeo aí toda semana, um dos mais variados e insanos de desenhos pra você, cara. Se inscreve aí, cara, por favor, cara. Eu não aguento mais ficar com 1.700 inscritos. Enfim, nesse feirão da herança, o Morty acaba encontrando esse mano aí, que eu vou chamar de Morty Óculos Escuros, que diz que ele frequenta funerais dele mesmos nesses multiversos. Ele procura alguma dimensão que o Morty morreu e vai nesse funeral pra ver a família do Morty falando bem dele. Meio estranho e egocêntrico, né? Mas deixa o guri se divertir. Por nisso aí que a gente descobre um elemento que é muito estranho, a gente nunca ter visto antes, que tomara que a gente veja mais, que é a arma de portal Júnior. Uma versão da arma de portal feita para Mortys. E eu acharia muito legal ver isso, é um pouco estranho ela existir, porque se é comum Mortys terem armas de portais, por que era tão especial o Evil Morty, sabe? Teorizando que talvez os Ricks inventaram essa arma depois do Evil Morty, pra tentar assim, vamos tratar os Mortys melhor depois que viram que fazer isso na Cidadela não deu muito certo, né? Seria bem legal, mas não acho que é isso que o rumo que eles vão tomar, né? Eles não gostam muito de lore canônica. Acho que vai ser só um recurso para avançar a trama daquele episódio, e é isso aí, cara. E aqui o plot principal do episódio começa, porque o Morty, nesse caso agora sim, o Morty da nossa dimensão, ele conseguiu uma daquelas armas no feirão da herança. Enquanto ele anda por esses funerais, ele encontra essa família que é extremamente melhor que a dele. O pai é muito mais confiante, o próprio Morty nessa dimensão era um cara corajoso, atlético. Teve uma morte muito honrada lá numa montanha. E o Morty é meio burro, e a família lá que tava de luto vê o Morty assistindo o funeral dele mesmo e fica em choque, tipo, o maluco recém morreu, já quer ressuscitar, tá ligado? Pensa num bicho ansioso. Daí o Morty da nossa dimensão tem que explicar pra essa família nova sobre toda a questão das dimensões, como elas funcionam, que existem infinitos Mortys, infinitos Ricks. Rick, que nesse universo ele foi ostracizado pela família, agora ele é só um professor universitário, inclusive. Muito legal saber que ainda existem famílias Smith que não tem noção do multiverso, que o seu Rick morreu antes de descobrir a arma de portal, ou que ele ainda tá procurando ela, como nessa daqui. E o Morty, nessa família, ele é muito mais querido pela mãe, irmã, pai do que na sua própria família. A ponto que ele começa a querer ficar mais tempo nessa família falsa do que na família de verdade. Assim, é fato que eles perderam o Morty naquela dimensão, então é meio que como ter o filho morto deles de volta lá. Mas não tira o fato de que ainda o Morty é muito gostado lá e ele vai querer, consequentemente, ficar lá.
Essa situação muda quando o Jerry começa a forçar o Morty a ficar lá. Ele começa a não deixar o Morty pra família original dele. Quer dizer, original mais ou menos, né? Se você viu Rick Potion Number 9. Chega inclusive a quebrar a arma de Portal Júnior do Morty, que deixa ele preso naquela dimensão. E esse é um ponto agora muito interessante do episódio, porque quando o Morty foge, ele encontra esse acampamento que pertencia ao Morty da dimensão que eles estavam, né? O Morty dessa família. E ele tinha um diário que era quase um manual de sobrevivência pra fugir daquele Jerry, que mostra que assim, aquela família deu muita atenção pro Morty, mas eles não eram flor que se cheire não, tá? A gente até pode, se tiver um tempo livre, dar uma debatida como esse Jerry, essa família no geral, uma representação de famílias mais opressoras que cria esses filhos perfeitos, com tudo extremamente instáveis, que mesmo sendo essas pessoas muito como esse Morty aí, acabam sendo pessoas bem ferradas da cabeça, que tem muitos problemas, inclusive sendo uma vida até pior do que o Morty da nossa dimensão, que é um inútil, mas a gente vê que ele se diverte com a família, né? A gente vê que o Morty original, ele no fim gosta, né, daquele caos todo. O episódio vai seguindo com o Morty tentando entrar em contato com o Rick, que tava meio sumido nessa dimensão, mas ele existe, nessa versão aí de palestreiro da USP, que dá umas aulas sobre física, e nas horas vagas inventa de planejar uma máquina de portais. E é legal que o cara passa a vida inteira tentando construir a máquina de portais, mas é só o Morty chegar ali que, bum, automaticamente ele consegue a fórmula para a arma funcionar. É muito cara de pau mesmo, né, velho? Mas a família Smith daquele universo, que é meio dodói da cabeça, vai lá caçar o Rick depois de descobrir que ele não tá dando aula há alguns dias e deduziu que o Morty fugiu junto com ele, já que os dois desapareceram meio que junto. E assim, eles são dodói mesmo, tá ligado? De interrogar o diretor da universidade e com espingarda pra pegar o Rick. Só os ciumentos no chat, guys. A família Smith, agora no caso Summer, Beth e Jerry daquela dimensão, acham o Rick daquela dimensão e o Rick original na hora que eles estavam terminando a arma e eles começam a brigar. Só que, acidentalmente, alguém dá um tirambaço no portal e ele se espirra pra todo lado. Eu não lembro se isso aconteceu em outro episódio, deve ser por causa que aquela arma, como eu disse, ela ainda tava na versão beta, né? Não era uma arma completa. Mas quando o portal se espalha, ela corta toda aquela família Smith da dimensão ao meio, incluindo o Rick daquela dimensão. Tipo, não sobra nada daquela dimensão. O único que fica ali é o Morty, vendo que, caralho, toda uma família morreu. E o que acontece depois disso? Bem, eu vou mostrar pra vocês agora. Acho melhor. O feirão da herança tá aberto! Coloquem suas etiquetas. Quem chegar primeiro leva. Se você vira uma etiqueta, o item já tem. Sim, um feirão da herança, igual a gente viu no começo do episódio. Eu não sei vocês, mas eu acho muito legal terminar o episódio e a temporada assim. Primeiro que, né, é muito massa esse final, mostra como que é as regras do multiverso. Você viu uma família que tinha, mesmo muitos defeitos ali, tinha sua vida por 20 minutos, você vê toda uma história sendo construída ali, e ela morre e todo mundo pisa, porque nada tem significância ali, é só mais outro de milhares que morrem daquele jeito todos os dias. E eu digo que é legal terminar a temporada assim, porque mostra justamente o que é Rick e Morty, a série se reafirmando mais uma vez como essa série do niilismo, a história do homem que encontrou o infinito, que não consegue se importar com nada mais. É um final muito sombrio, que me lembra muito Rick Potion Number 9, num nível que parece até meio cópia, mas que funciona da sua própria maneira, do Morty traumatizado ali, vendo que nada faz muito sentido nesse mundo. É bem Rick Potion Number 9, eu vou falar disso até. E depois disso você ainda tem uma cena final do Rick e do Morty, dessa vez o Rick original, andando de moto no deserto lá feliz da vida, e os dois assim gritando pro outro: aê, você é meu pai, e o outro: você é meu filho. Que é meio que uma referência a quando o Jerry da dimensão lá e o Morty dizem isso um pro outro, né? Você é meu pai, você é meu filho. Mas é uma questão dessa temporada e da série no geral, não só desse episódio. Lembra que a temporada começa com esses dois tendo conflitos, com o Morty com os ciúmes, vendo que o Evil Morty estava se aproximando do Rick. Então, por causa disso, é um final muito especial, cara. Sobre os demais episódios, o 8 eu acho que foi o episódio mais fraco dessa temporada. É legal o conceito do Morty, da droga, que faz ele poder ver o mundo de forma positiva. Daí entra a pseudofilosofia lá do Hamlet, de positividade tóxica, você prefere ver a realidade ou o mundo de fantasia. Essas paradas, né, que tem uma galera que gosta de discutir, mas não me pegou, essa é a verdade. O penúltimo episódio é bom, eu gosto
gosto dele, tá? Da questão do acampamento, que os adolescentes se tornam ditatoriais, a diversão se torna uma prisão. É quase meio o Senhor das Moscas, né, cara? Eu achei bem legal, eu gostei desse episódio. E agora, pra terminar, o que eu achei dessa temporada como um todo? Se tu tá aqui até o final do vídeo, você quer saber, né? O que eu digo é, foi uma temporada muito boa. Ela parece tentar ver o que as primeiras temporadas tinham de bom e fazer algo muito parecido. Às vezes, como eu disse do Rick Potion Number 9, parece até meio cópia, mas é um resultado positivo. Foi uma temporada sólida que, como eu disse, tem um início, meio e fim. Parece até como se fosse, por exemplo, sei lá, um álbum conceitual, né? Não parece um monte de tiro no escuro pra ver o que dava e o que não dava certo. Não, eles se esforçaram pra criar uma temporada que é quase uma história contínua. Parece meio que uma minissérie ali, né? Com alguns temas ali, como essa questão do Rick com o Morty, que é muito explorado nessa série. Então a gente vê que realmente eles tentaram fazer uma coisa contínua, algo sólido ali, se esforçaram para criar uma construção bem fixa para essa temporada. Só tomara que eles não fiquem nessa de tentar copiar as temporadas antigas, né? De tentar viver da nostalgia dos fãs. Que eles comecem a tentar coisas novas para tentar se reinventar, né, cara? Mas por enquanto, essa temporada tá aprovada. Tá de parabéns, Rick e Morty. Bem, eu vou terminar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que tinha mais coisa pra falar agora no final, que eu costumo falar, mas é isso. Não tem, galera. Tchau.